Quando rolou o projeto no Teatro Municipal, que era um projeto que eu fiz junto com o Pagu e que eu chamei um monte de criador para gravar lá dentro, eu passei muito, muito mal, assim, mal que eu não sei o que tinha acontecido, sabe? Tipo, eu vomitei muito, tive que tomar soro, tive que ser resgatada pelo bombeiro e fiquei lá na salinha. Foi bem louco, assim. Tanto é que eu até brinquei com a galera de tipo, pelo menos eu vomitei no Teatro Municipal, olha que chique. Poucas pessoas têm essa oportunidade. E aí, esses dias, a Bruna Miranda me mandou um link de um tweet de uma menina explicando sobre a síndrome de Stendhal, que é basicamente quando você tem contato com uma obra de arte e aí você tem referências e coisas físicas, porque você fica, sabe, muito surpreso, muito em choque com aquela obra de arte. Tamanho é o impacto dela em você que você tem coisas físicas a partir disso, né? E aí a Bruna foi até engraçado, que a Bruna falou, nossa, lembrei de você. E eu nem lembrava dessa coisa do teatro, eu acho que ela também não, ela falava sobre outras coisas, porque eu, quando tem algumas coisas que eu vejo, algumas coisas que eu leio, que eu realmente tenho ânsia de vômito, sabe? Que realmente tenho alguma coisa, sei lá, palpitação. Eu sempre comento isso, que teve um livro da Ana Paula Maia que eu li, a Lu e quem falou pra eu ler, e que eu queria vomitar real, assim, sabe? Tamanho era a minha angústia, o meu nojo com aquilo, sabe? E o nojo no bom sentido, porque aquilo tava fazendo eu ter tamanha coisa, sabe? Que eu saía do meu corpo, e talvez isso tenha acontecido no teatro, né? Essa síndrome, ela, enfim, tem uma base na psicologia, inclusive, ela veio com um cara que chamava, um autor francês chamado Stendhal, que era Henri-Marie Bailly, sei lá como fala o nome dele, e que ele chegou a desmaiar em frente a uma obra de arte. E muita gente, se procurar na internet, muita gente tem essa síndrome, né, com algumas obras, com algumas coisas. Eu fiquei bem surpresa. E aí eu comecei a lembrar, ontem eu tava de bobeira lendo poesia e também separando algumas coisas que eu vou fazer um desafio em breve. E aí eu comecei a lembrar de Manuel de Bairros, é ótimo, de Manuel de Barros, que é o meu poeta preferido de todos os tempos, né? E aí eu lembrei que tem vários poemas dele que eu acho tão bonito porque fala exatamente como eu me sinto lendo poesia. Tem uma poesia dele, né? Porque primeiro que ele sempre fala, né? Ele falava, as coisas estão cansadas de serem vistas por pessoas insensíveis, né? Não é insensíveis que ele fala, mas por pessoas que não sentem aquilo de verdade. Ele tem até aquela poesia. Eu tô com Miseráveis na cabeça, mas acho que não é. Ele também tem aquela poesia, né, de que quando ele era pequeno, o rio que passava em torno da casa fazia o formato de uma cobra. E o rio tinha o formato de uma cobra. Passou um homem e disse, o nome disso é Enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. E eu acho que é isso que a poética nos deve trazer, né? E é isso que a literatura e a arte nos traz. É quando você olha aquilo e você fala, meu Deus, eu preciso de um tempo, sabe? Eu preciso respirar e sentir isso daí. E tem várias pessoas que realmente têm isso, principalmente com obras de arte de quadros, né? Com artes visuais. E aí eu tava relendo essa coisa do Manuel, aí olha que trecho lindo, né? Olha só. Escuto o meu rio. É uma cobra de água andando pra dentro do meu olho. Olha que coisa, sabe? Olha que coisa linda, como tem uma coisa, e é uma coisa física que te traz, sabe? Aí uma hora ele fala, eu ia no mato sozinho, o cocô de capivaras era rodelinhas, bola de gude. Eu quebrei uma com meu sapato, todas viraram chão também. Gente, é sério, eu fico arrepiada lendo essas coisas, sabe? Esses trocadilhos do Manuel. Quis pegar entre os meus dedos amanhã, peguei vento, osso arisca, né? Ele quis pegar amanhã com os dedos dele, mas amanhã é arisca. E aí eu vou lendo isso, e olha o tamanhico disso aqui, eu fico pensando, sabe? Nisso tudo. Eu lembro quando eu fui entrevistar a Lúcia Maria Teixeira Furlani, que é a pesquisadora da Pagu, e aí ela foi muito louco, assim, que ela me deu uma carta que tava num plástico, assim, e aí ela falou, olha isso. Gente, eu toquei naquilo, eu comecei a chorar copiosamente.
copiosamente, parecia que alguém tinha morrido, assim. E aí ela falou pra mim, essa carta a gente achou enterrada perto de uma prisão que a Pagô foi presa. Ela conseguiu fugir e aí ela enterrou essa carta pro Rudá, que era o filho dela, com o Oswald de Andrade. Então, assim, olha que forte, né? E é a síndrome de Stendhal, é quando você olha aquilo e aquilo te impacta, sabe? E aí eu tive isso agora com esse último livro que eu li, eu terminei ele hoje, que é A Ocupação, do William Fuchs. Eu quero fazer um vídeo só sobre esse livro, porque assim, eu sei que eu acabei de começar o ano, mas é um dos meus livros preferidos, eu fiquei muito impactada. E eu passei mal com 2 cenas, né, desse livro, assim. Eu vou fazer um vídeo só lendo isso, gente. Mas assim, uma das cenas é quando ele... Porque assim, o Julian, ele tá no Hotel Cambridge, que é um hotel desocupado aqui em São Paulo, e ele tá vivendo lá com pessoas que estão tentando ocupar casas, que são imigrantes, ou pessoas que moram na rua, que não tem casa pra morar, que tem que morar em abrigo, e que aí encontram esses prédios abandonados e ocupam, né? Então é tudo ocupação, é tudo revolução. E aí ele vai e começa a escrever o livro, então ele começa a gravar alguns depoimentos dessas pessoas, né? E aí, por exemplo, uma dessas pessoas, que é a Rosa, conta pra ele das coisas pra mim que foram mais fortes, né? Que é ela falando, primeiro foram os ratos, quer dizer, primeiro foi o rato do meu marido, que 15 anos depois, rastejando na cozinha atrás de comida, então numa manhã qualquer ele sumiu, e ela vai contando que aí ela começou a escutar barulhos de ratos no telhado, e que o teto era de PVC, então fazia muito barulho. Aí ela mandou um dedetizador, o cara veio de outra cidade, porque ela morava na ponta do morro, né? E aí ela tentou não matar a gata, porque ela tentou, tipo, trancar a gata pro veneno do rato não ir pra gata não morrer. Mas aí quando ela viu, a gata tava cheia de veneno, mas ainda bem, a gata não morreu. Mas aí um dia, olha que forte isso, né? Fui dormir e senti que dormia pela primeira vez em vários dias. Ainda assim, acordei no meio da noite com um respingo no rosto. Passei a mão e estranhei a textura pegajosa. Quando acendi a luz, fui dar com uma multidão de larvas na minha cama, nos meus braços, no pescoço. Só podiam ser larvas o que eu tinha no rosto. Caíam pelo soquete da lâmpada. Era uma nova infestação que atacava a infestação de ratos mortos. Saí do quarto assustada e fui dar com mais larvas na sala. Numa trilha longa pela parede, pela cômoda, pelos livros, você não vai acreditar. Mas num dos livros de budismo, elas se enfiaram e pareciam roer cada página. São um nojo as larvas. Tem o cheiro daquilo que comem, carniça pura se espalhando pela casa. Eu agora era só raiva, não me sobrava nem consciência e nem dó. Fervi um panelão e comecei a afogar os bichos todos, mas eles pareciam se multiplicar por efeito da água. Era larva viva e larva morta, transbordando por toda parte. Eu não sabia mais o que fazer, eu só sabia que tinha que ir embora. Você pergunta por que eu vim parar aqui? Eu não sei dizer, eu só sei dizer porque saí de lá. Chegando na rodoviária, não tinha onde ir, entrei no metrô e segui a massa, porque não tinha quem seguir. Minha vida era um vazio, feita só do que já não existia. Foi a Carmen quem me tirou da rua naquelas primeiras noites duras de São Paulo. Foi a luta quem tirou de dentro de mim aquela mulher morta. O caso é que eu cansei de ser ocupada, por homem, por rato, por larva. Agora é minha vez de ocupar, você não acha? Rosa, meu nome é Rosa. Eu lendo isso, eu senti a larva no meu corpo. Eu comecei a sentir uma palpitação que qualquer barulho que eu escutava, eu comecei a sentir. E ainda pra piorar, né, eu tinha visto uns vídeos da Billie Eilish com aranhas, e aí eu sonhei que tinha aranhas e que tinha bichos. Gente, isso me traz, né, uma coisa, é coisa física, sabe? E aí, assim, de verdade, aí outro trecho que eu vou ler pra vocês, é o último, que eu vou ler com mais intensidade depois, quando eu fizer a resenha da ocupação, que esse livro eu não vou cansar de falar dele, possivelmente, né? Mas é tão bonito ele quando ele ocupa um lugar, quando ele consegue ocupar um prédio com uma galera, né? E que ele percebe que ele não pertence ali, que ele tá escrevendo sobre aquelas pessoas, mas ele tá tentando ver pelos olhos dos outros, mas ele nunca vai pertencer, porque ele tá meio que roubando a história dessas pessoas também, né? Assim como todo mundo faz, e que ele não vai ter medo, ele tem um teto pra dormir, ele tá lá só pra escrever aquela história. E aí você vai tendo essa palpitação com ele. Quer dizer, eu fui tendo essa palpitação com ele. O tempo todo, essa sensação de que ele não ocupa aquele lugar. E que a gente, enquanto leitor, também tá ocupando sem ser um chamado, sabe? A gente tá, tipo, espiando. Eu me sinto bisbilhotando da vida dessas pessoas, sabe? Que são imigrantes, que estão tentando ocupar o mundo
como eles merecem, sabe? E ter um lugar pra chamar de seu, sabe? Pra ocupar. É tudo sobre ocupação. E aí ele fala que... primeiro que ele fala uma coisa linda, né? Que naquela porta talvez se condensasse todo o universo de tensões e disputas de classe, pensei por um instante. O confronto inevitável entre os despossuídos e os guardiões da propriedade. Mas logo me desfiz do jargão. Muito mais expressiva era a linguagem do abandono, a coisa em si que se disputava, um prédio inválido, morto, nada mais que sua carcaça. A bandeira cravada sobre o prédio em ruína era o testamento da irracionalidade. E aí depois ele fala tudo isso que você também pensa que está bisbilhotando essa tentativa de ocupar um prédio que não tem mais nada. Olha o que ele fala, né? Era expressiva a morfologia dos restos, ordenada pela sintaxe do tempo sobre aquele esqueleto do prédio, já se desfazer em pó. Se espalhavam ainda os despojos de uma batalha mais recente, colchões carcomidos, sapatos avulsos nos cantos, agulhas e seringas, pilhas de roupas poídas, utensílios e velhos objetos, restos indigentes do mundo. Aqueles destroços talvez não contassem toda a história do espaço ao longo das décadas, do que foi uma repartição pública com seus gabinetes e sala de espera, e uma vez foi abandonado. Do que foi a primeira ocupação por moradores organizados e outra vez foi abandonado. Do que foi então a entrada de seres ainda mais destituídos, mais esquálidos, expoliados de tudo, a caça de qualquer valor que os salvasse, que lhes garantisse mais um dia de existência. Mas contavam sim aqueles destroços em sua gramática contundente, eu pensava entre impressionado e melancólico, a sucessão infindável de erros que conduziram ao despautério, a história do nosso fracasso civilizatório. Aquilo era ruína. Nada do que eu vira antes merecia esse nome. Aquilo era ruína e parecia ocultar em seus escombros todas as ruínas anteriores. Como se do mundo pudesse restar uma única ruína, pensei. Uma mesma trilha de destruição a se difundir infinitamente. Cara, ele vai contando que ele vai passando e que não tem teto, não tem cano, que as pessoas, quando saíram de lá em uma das milhares de ocupações, levaram um cano, a privada, a tentativa de algo. Eu passei mal, parecia que eu não tinha casa. Olha, eu tenho síndrome de Stendhal. Me contem aí se vocês têm síndrome de Stendhal. Esse é o primeiro vídeo do Vou Ler um Livro em 2020. A gente vai ter vários projetos por aí. E logo, logo vai ter resenha desse livro, que é A Ocupação, do William Fuchs. Eu já fiz uma resenha do A Resistência, que é o outro livro dele. Esse é meio que uma continuação, assim, porque é o mesmo personagem, mesmo tudo, mas eu fiz pro Babalogia, não fui aqui pro Vou Ler um Livro, mas eu vou deixar os links todos aí. Me contem se vocês também têm a síndrome de Stendhal e com qual obra vocês tiveram essa síndrome, caso vocês tenham, tá? Vamos ter mais, então, essas experiências físicas com a arte. Até o próximo vídeo. Tchau!